paz do Senhor, eu sei onde você está, Shalom, onde você se encontra, boa tarde, na paz do Senhor. Eu sou o irmão Yannick Marques Francisco, mais conhecido por irmão Yannick da Graça. Deus nos concedeu a graça de hoje de falar um tema muito pertinente e atendendo à realidade que o mundo está a passar. E Deus nos concedeu a graça de partilharmos sobre um tema, escatologia. Na verdade, muita gente já ouviram falar sobre escatologia, e muita gente também tem os seus pontos de vista, e algumas pessoas nos sentaram para aprender, mas ainda comentam, e vendo essa realidade que nós estamos a passar sobre a pandemia, também é um dos sinais que está ligado sobre escatologia. Então, como filho de Deus, nós antes de começarmos o nosso ensinamento, nós vamos orar a Deus, consagrar este momento a Deus e daremos o texto de abertura e posteriormente nós vamos entrar em alguns detalhes, introdução, definição e algumas origens, e Deus vai nos levar onde Ele quer que nos leve. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela sua graça e misericórdia, o Senhor ter nos concedido este momento que nós queremos falar sobre escatologia. Pai, usa-nos na sua maneira, Pai, e nossos telespectadores que vão assistir essa live, que a sua graça também alcance a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Ok, amém. Temos aqui o texto do livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 1 até 10. Nós vamos ler e alguns outros textos nós daremos que para os irmãos lá em casa, onde você se encontra no serviço, que também pôs fazer algumas leituras do texto bíblico. Só para realçar que falar de escatologia, nós daremos muitos textos que comprovam daquilo que nós estamos a falar. Não só vamos tirar ideias humanas, mas vamos tirar o pensamento de Deus sobre a escatologia. Então vamos começar a ler o texto bíblico e depois vamos abrir o que é escatologia. Mais uma atenção que o texto nós que estamos a ler é um texto que fala sobre o arrebatamento. Por que estamos a falar de escatologia e nós queremos dar o texto sobre arrebatamento? Então vou explicar por que nós vamos ler esse texto e posteriormente vamos entrar em alguns detalhes. Assim diz a palavra do Senhor, repito, livro de Mateus, capítulo 25, no seu versículo 1 até 10. Assim diz a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhantemente a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormeceram. Mas aquela noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então toda aquela virgem se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. 10. E vendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. A palavra do Senhor. Deus seja louvado pela sua palavra, né? Eu peguei esse texto para ser uma base daquilo que nós vamos abordar no dia de hoje, e depois vamos abrir outros detalhes. Então vamos falar sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma ciência que estuda os sinais dos últimos tempos. É uma ciência que estuda os sinais dos últimos tempos. Por que é uma ciência? Porque a palavra escatologia divide-se em 2 partes. Escatos significa o estudo, logia
significa ciência. Por isso é que nós demos essa definição que a escatologia é uma ciência que estuda os sinais dos últimos tempos. Quer dizer, coisas que ainda não aconteceram, mas há de acontecer. Vou mais além, numa outra definição para fazer entender a escatologia, é a ciência que estuda os eventos proféticos. Quer dizer que os eventos proféticos são coisas que ainda não aconteceram, são coisas futuras, mas tarde ou cedo há de acontecer. Quando nós estamos a falar dos eventos proféticos, e agora não é profético, mas depois de 1 minuto, depois de 2 horas, depois de 5 dias, trata-se de uma coisa futura. E o profético está ligado com as coisas futuras. Por isso é que a escatologia é uma ciência que estuda os eventos proféticos. Desde a Antiga Aliança, os profetas também falaram sobre a escatologia. Mas essas coisas ainda não começaram a acontecer. Eu vou nos mais detalhes que é para a gente entender. Também para abrir a nossa visão, para falar sobre escatologia, são o acontecimento dos últimos tempos. Quer dizer, coisas que vão acontecer de alguns tempos que vêm. Ou ainda não estão a acontecer, mas vai acontecer. Por isso é que eu disse, são acontecimentos das coisas dos últimos tempos. Essa é a nossa definição sobre a escatologia, que é para ter mais luzes para o nosso irmão que estão a acompanhar a nossa live. Então, dentro da escatologia existe um círculo escatológico. E onde é que eu vou sentar e não vamos sair desse círculo escatológico? Porque o círculo escatológico é que nos dá linhagem, nos dá o caminho para falarmos de escatologia. Então, no círculo escatológico, nós temos o primeiro, e estamos a falar sobre o arrebatamento. Dentro do círculo escatológico, vamos falar sobre a tribulação. Dentro do círculo escatológico, vamos falar sobre o milênio. Dentro do círculo escatológico, vamos falar sobre a guerra de Gog e Magog. E dentro desse ciclo escatológico, vamos falar sobre a queda da grande Babilônia. Vamos explicar essa queda da grande Babilônia. E além disso, dentro do ciclo escatológico também, vamos falar sobre o último julgamento. Irmão, você que está aí, prenda que haverá o último julgamento. Depois dali, dentro do círculo escatológico, também vamos falar sobre a nova terra, novo céu e a nova cidade que é chamada Nova Jerusalém. E nós vamos explicar todo esse detalhe. Eu repito para quem está a apontar lá em casa, que amanhã também pode ajudar a partilhar essa mensagem. A escatologia tem uma linhagem que nós falamos. E essa linhagem está num círculo escatológico. Este círculo escatológico temos, primeiro, para falar da escatologia, temos que falar primeiro do arrebatamento. Isso quer dizer, enquanto não acontecer o arrebatamento, não existe a escatologia. Voltando na nossa definição, porque são eventos que vão acontecer. E um dos sinais dos eventos que vai acontecer, que são proféticos, o primeiro sinal é o arrebatamento. Razão pela qual nós temos esse texto de Mateus que começa sobre o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vamos falar sobre a tribulação. O que é a tribulação? E após o arrebatamento, haverá um período que o povo passará pela tribulação. Esse período será de 1 semana, segundo uma visão de Daniel, que diz 70 semanas para Israel. Essas 70 semanas, no último, depois do arrebatamento, vai sobrar 1 semana, que é uma linguagem que, traduzindo essa semana, será de 3 dias e meio, 3 dias e meio. Então, numa profecia, essa 1 semana será 7 dias. Esses 7 dias fala-se de 7 anos. Vou explicar. Essa 1 semana é uma linguagem e a realidade será 7 anos. Esses 7 anos será dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Primeiro 3 anos e meio vai falar-se de pequena tribulação. E outro 3 anos e meio vamos falar de grande tribulação, é que vai fazer 7.
dentro dessa tribulação que vai acontecer após o arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, então haverá tribunal do Senhor. Também, se na graça do Senhor Deus nos conceder o tempo, vamos falar sobre tribunal do Senhor. Depois do tribunal do Senhor, haverá uma fase que nós vamos chamar a fase de milenium, que é milênio, fase de 1000 anos, que quem vai reinar nessa fase de 1000 anos, né, é uma fase que teremos a disponibilidade de viver sem, de não morrer, não haverá pecado. E eu vou explicar porque que nessa fase de milênio não haverá pecado. E dentro dessa fase, e temos um círculo que nós chamamos de a queda de Grande Babilônia. Queda de Grande Babilônia. Vamos explicar. Essa queda de Grande Babilônia são 4 impérios que colonizaram o povo de Israel. Segundo a Escritura, a Bíblia está a dizer, através de Jeremias, a Escritura está a dizer: o povo que vai vos colonizar, o povo que vai vos castigar, é o Senhor, tomarei conta deles. Abre parênteses aqui para falar na igreja do Senhor. E todos os inimigos que estão a pelejar contra a sua vida, não se preocupa, porque o teu Senhor está lá, Ele tomará conta da vida dos seus inimigos. Por isso é que a Escritura diz que a vingança é do Senhor. E a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Podem te maltratar hoje, podem te fazer mal hoje, mas a vingança verdadeira é do nosso Senhor Jesus Cristo. E razão pela qual a Escritura diz que não toquei aos meus ungidos. Então, esse povo que colonizaram, esse 4 impérios que faz a solução de Grande Babilônia, essa que será a sua queda. E nós vamos aprender quando é que será a sua queda. E dali vamos aprender sobre a guerra de Gog e Magog. É uma guerra. Vamos explicar o que é Gog e vamos explicar o que é Magog. Também vamos explicar sobre o último julgamento. Repito isso que é para quem está a escrever e para quem depois vai partilhar isso na graça do Senhor. E temos aí o último julgamento. O último julgamento será o julgamento final, onde Deus há de julgar todos. E esse todos que Deus vai julgar, e eu vou explicar quais são povos que serão julgados no último julgamento. E ali depois, para encerrar, o Senhor vai fazer uma nova terra, não é mais essa. O Senhor vai fazer um novo céu, não é mais aquilo que está aí. E o Senhor vai fazer uma nova Jerusalém. E se Deus nos fazer a graça, em algumas edições vamos explicar qual é o povo que vai viver na nova terra, qual é o povo que vão viver no novo céu e qual é o povo que vão viver numa nova cidade que é chamada Nova Jerusalém. Por isso é que falar de escatologia hoje, os minutos que nós temos, não será suficientemente falarmos disso. Então nós passaremos a fazer algumas edições. É só ficar atento a partir da TV Miriam. Então nós vamos passar algumas edições até terminarmos na graça do Senhor. Nós não queremos correr com esses ensinamentos, porque isso é para salvar o povo de Deus. Nós não queremos correr com este ensinamento. Então já mostramos o círculo escatológico. Nós aprendemos que no primeiro círculo escatológico nós temos sobre o arrebatamento. Dentro do arrebatamento, Jesus, com os seus discípulos, ele começa a falar: olha, a vinda do Senhor, ali está, a vinda do Senhor será semelhantemente a 10 virgens. Aí está, a vinda do Senhor, ou do Filho do Homem, será semelhantemente a 10 virgens, nos quais temos os loucos e também temos os prudentes. Esse texto fala sobre o arrebatamento e a realidade atual da igreja do Senhor. Isso não era para os apóstolos, não é? Era para nós, a igreja. Mas eu vou explicar também ao irmão que está aí a me assistir quem é a igreja, quem é o filho de Israel, quem são as nações. E eu vou explicar tudo isso para não ter algumas pequenas dificuldades. Amém? Então, vamos falar sobre o arrebatamento. Uma vez que já falamos do texto, o que é arrebatamento? O arrebatamento é ato ou efeito de arrebatar. O arrebatamento é ato ou efeito de arrebatar. Então, vamos falar sobre o que é arrebatar, porque disseram que o arrebatamento é o ato ou efeito. Então, vamos falar o que é arrebatar. Arrebatar é levar, carregar pelos ares ou
raptar à força ou com violência, ou tirar com violência. Este chama-se arrebatar. Repito, é raptar, levar pelos ares, ou carregar com força, ou tirar com violência. Isso chama-se o arrebatamento. Então, antes de nós falarmos do arrebatamento da igreja, conforme está o nosso texto, é só para informar ao povo de Deus que já haviam pessoas que foram arrebatadas na antiga aliança. Neste momento já existiram 3 pessoas que já foram arrebatadas, e a última pessoa que será arrebatada é a igreja. Quando ele for arrebatado, acabou. Então teremos 4 tipos de arrebatamentos. Nesses 4 tipos de arrebatamento, houve pessoas de diferentes tempos que foram arrebatados. Primeiro, quem foi arrebatado foi o Noé. Noé foi arrebatado, alguém que foi tirado à força até nos ares. Ele foi, não provou a morte. Nós sabemos essa história. Depois de Noé, nós temos aqui o Elias tesbita. Dentro da escritura existem muitos Elias, mas o Elias que eu estou a falar é um Elias não sacrificador, mas o Elias profeta. Esse Elias profeta chama-se o Elias tesbita. Esse Elias tesbita, nós conhecemos a história. Depois de atravessar o rio Jordão, deixou seu filho Eliseu e veio carruagem, levou ele para onde está o seu mestre. E a terceira pessoa que foi arrebatado é o nosso mestre Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele levou os discípulos até ao Monte das Oliveiras, porque quando ele morreu e ressuscitou, ele esteve com o povo durante 40 dias aqui na terra. Ele ficou 40 dias aqui para dar as últimas instruções, algumas orientações para os apóstolos, e depois ele leva os apóstolos até a Monte das Oliveiras, que é para ser arrebatado. E quando ele foi elevado, tem uma escritura, uma parte diz que ele foi elevado e outra parte diz que ele foi arrebatado. Enquanto ele foi levado, os seus discípulos fixaram o olho, olharam para ele. Então apareceu uma nuvem que o cobriu e saiu uma voz: por que vocês olham para cima? E a escritura diz: no mesmo monte que ele veio e da mesma monte que ele há de voltar. E eu vou explicar qual é a monte. Por que a escritura disse, da mesma monte que vocês veem que ele foi arrebatado, é a mesma que ele vai voltar? Isso vamos falar sobre o regresso do Messias em Israel. Vou falar do regresso do Messias de Israel. Por isso é que fica atento para acompanhar o nosso ensinamento na graça do Senhor. E vamos mais além, já falamos da definição do arrebatamento. Dentro da Bíblia existem alguns nomes que está ligado com o arrebatamento. Há partes na Bíblia, ele não chama diretamente de arrebatamento. Então, só para ter algumas luzes, alguns nomes do arrebatamento nós podemos encontrar na Bíblia são os seguintes: é advento ou a vinda do Filho do Homem. Está no livro de Mateus 24, quando os discípulos perguntaram, eles disseram: olha, a vinda do Filho do Homem será manifesta. Então, essa é um sinal de que é o sinal de arrebatamento. Então, nós podemos chamá-lo de arrebatamento, ou também podemos chamar de a vinda do Filho do Homem. E várias vezes você vai encontrar na Escritura a vinda do Filho do Homem. Ali tem a noção de que estamos a falar sobre o arrebatamento. E por outra coisa, nós podemos encontrar outro nome sobre arrebatamento. Vamos encontrar o reino dos céus. Aqui está o livro de Mateus, capítulo 25, verso 1, diz: então o reino dos céus será semelhantemente a 10 virgens. Então o reino do céu é uma imagem de dizer também que é o arrebatamento. Aleluia. Essa, quando encontrar o reino do céu, então está-se a falar também do advento, que é o arrebatamento. Também, para terminar, alguns nomes que nós podemos ajudar o povo de Deus para ver na Escritura, nós podemos ver a vinda do Senhor da casa. Glória a Deus.
a vinda do Senhor da casa, está no livro de Marcos 13:35. Eu vou ler essa escritura para ajudar o irmão que está acompanhando. Vai dizer que não, o homem de Deus está aí a falar, não está a confirmar. Enquanto vai acompanhar o seu texto, então, esse vídeo, vai acompanhando com a sua Bíblia para termos alguns esclarecimentos. Eu disse no princípio, essa escatologia, estamos a falar segundo o pensamento de Deus, segundo o pensamento bíblico. Então, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Esse, o Senhor da casa, também é o arrebatamento. É só para chamar o servo de Deus que está a me ouvir, o filho de Deus que está a me ouvir. Você também que não é cristão, você que é descrente, você é religioso. Esse mundo tem o dono. E esse dono um dia virá para buscar a sua casa. Por isso é que a Escritura disse, o dono da casa virá. Quer dizer, quando se diz que o dono da casa virá, é um sinal de que estamos a falar sobre o arrebatamento. Então, eu quero pedir mais uma vez para mais compreensão, que quando na Escritura encontrar advento ou a vinda do Filho do Homem, está se falando do arrebatamento. Quando encontrar o reino dos céus, também estamos a falar sobre arrebatamento. E quando encontrar a vinda do Senhor da casa, também estamos a falar do arrebatamento. Aleluia. Mas o nosso arrebatamento é arrebatamento da igreja. Eu disse, são 4 tipos de arrebatamento que nós teremos. Do Ló, que já foi arrebatado. Do Elias também já foi arrebatado. E do nosso mestre Senhor Jesus também já foi arrebatado. O último arrebatamento que nos espera é o arrebatamento da igreja. Mas antes de falar da igreja, segundo a dispensação da palavra, a igreja começou no tempo da graça. Quer dizer que no tempo antigo, no tempo do tempos antigos, que também aconteceu uma imagem do arrebatamento. Eu não estou a falar propriamente do arrebatamento, mas uma imagem do arrebatamento. É claro que nós temos o conhecimento que a antiga aliança é a sombra da nova aliança. Tem aqui uma escritura, vamos partilhar, que é para esclarecer. E onde é que começou uma imagem? Atenção, uma imagem do arrebatamento, não propriamente o arrebatamento, mas são algumas imagens que o Senhor mostrava que um dia o real vai acontecer. O real vai acontecer. Pega comigo aí em casa, onde você se encontra no trabalho, livro de Lucas, capítulo 17, no seu verso 25 a 30. Eu vou ler devagar e eu vou explicar, e depois vou explicar sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou explicar ao povo de Deus e onde é que começa a igreja, né? Por que o arrebatamento só tem que ser da igreja? Não porque o arrebatamento do povo de Israel, não porque o arrebatamento das nações, não porque dos filisteus, não porque dos saduceus, mas está-se falar o arrebatamento da igreja. Mas antes de nós pegarmos o termo igreja, ou a palavra igreja, ou as pessoas que constituem a igreja, então eu vou explicar primeiro uma imagem que Jesus falou nos seus discípulos no livro de Lucas, capítulo 17, no seu verso 25. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 17, 25 a 30. Mas se pegar no livro de Lucas 17, 20, a escritura disse: interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos céus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então são coisas espirituais que eu estou aqui a explicar o meu amado que está lá a me assistir. Então 29 diz: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Glória a Deus. Como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos filhos do homem. Já expliquei que o arrebatamento também fala sobre o advento da vinda do Filho do Homem. Então Jesus falava pelos discípulos, mostrava que o arrebatamento há de acontecer. Então ele está aqui a explicar no livro de Atos 17. Repito a minha leitura. Como aconteceu nos dias de Noé,
assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Glória a Deus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o fogo e enxofre e os consumiu a todos. A palavra do Senhor. Meus amados em Cristo, afinal, na antiga aliança, antes de eu explicar a dispensação, na antiga aliança havia uma imagem do arrebatamento. Por isso é que o nosso mestre, como é o centro da palavra, é o centro da Bíblia, e tudo o que ele fez na antiga aliança é para nos dar exemplo hoje como a igreja. O que é que ele disse? Ele disse: a vinda do Filho do Homem, vou repetir, o arrebatamento será semelhantemente, não vai tirar nada, não vai acrescentar nada, será semelhantemente como o tempo de Noé. No tempo de Noé, eles comiam, eles vendiam, eles casavam, eles faziam tudo, até homossexualismo, tudo aquilo aconteceu no tempo de Noé. E assim também que será como a vinda do Filho do Homem. E não tem nenhuma diferença, como hoje também nós bebemos, nós casamos, nós adulteramos, nós fornicamos, e estamos a esquecer que o que Deus fez no tempo de Noé também há de fazer no nosso tempo. Ele foi mais além, também semelhantemente o que aconteceu no tempo de Ló. Novamente, comiam, vendiam, faziam tudo, mas um dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o Senhor faz queimar aquela terra com fogo do enxofre. Aleluia. Então, o irmão está aí a me assistir, vai dizer: mas como é que o arrebatamento é uma imagem? Quando eu só falei, mas é uma sombra. Ele escondia o mistério daquilo que vai acontecer. Voltando na nossa definição, que o arrebatamento ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Então, voltando, o que aconteceu no tempo de Ló? No livro de Gênesis nós aprendemos que Ló recebe a mensagem da parte de Deus, que foi o homem achado diante de Deus, o homem íntegro e sincero, pela maldade que o povo cometia diante de Deus. E o povo esqueceram que Deus existe. O povo começaram a andar de torta à direita como eles acham e como pode andar. Então Deus fala a Noé: Noé, meu filho, faz uma arca, e eu quero destruir este mundo. Noé, por favor, faz uma arca, e eu quero destruir este povo. Noé ouviu a mensagem de Deus e começou a fazer a arca. Mas Noé não ficou em silêncio, desculpa. Noé foi informar o povo, foi informar as criaturas de Deus: olha, o Senhor enviou-me para fazer uma arca, porque Ele está prestes a destruir este mundo. E as pessoas pensavam que é uma anedota. As pessoas pensavam que o Noé, como ele fazia até uma terra de vinheira, então o Noé estava embebedado com vinho. Então as pessoas pensavam que não, o Noé está embriagado. As pessoas desprezaram a palavra de Noé, e sem esquecer, essa palavra era a palavra de Deus, que quando Deus fala, Ele faz. O nosso Deus não falha. Você está aí a fazer tudo o que você está a fazer. Lembra que o que Deus falou, e Ele não vai escapar de fazer. E Ele vai fazer. Por mais que nós achamos que Ele está a demorar, mas Ele vai fazer. Então é isso que Ele falou a Noé: Noé, eu quero destruir essa terra. Noé informou e informou. Noé informou e informou. As pessoas não ouviram, porque as pessoas ficaram naquela do ambiente do que o mundo oferece.
no pecado que o mundo oferece, na destruição que o mundo oferece. As pessoas ficaram lá a consumir álcool, as pessoas ficaram lá a se adulterar, porque já era normal. As pessoas ficaram lá a se fornicar. O homem namora o homem igual, a mulher namora a mulher igual. Então, nenhuma novidade que nós temos que também lá não existia. Então, essa é a realidade. Então, quando Deus disse Noé chega, a arca estava concluída. Então Noé pega a sua família, que aceitaram essa palavra. Noé pegou a família, então foram até junto ao barco. Naquele tempo Noé só tinha 3 filhos, e os seus filhos também já vinham casar. Então tinha e as suas mulheres. No total era 8 pessoas. Era Noé e a sua esposa, era 3 filhos de Noé e as suas parceiras, que fizeram 8. E dentro da arca eles colocaram todas as espécies, ou todas as espécies de animais, as aves que lá existiam. Mas eram casados, macho e fêmea. E eu vou explicar. A escritura diz que dentro da arca também havia animais impuros e animais puros. E eu vou explicar isso, animal impuro e animal puro. E quando todos eles entraram, Noé fecha a arca, e a escritura diz: o Senhor destruiu essa terra com água, e todos que lá estiveram e acabaram de morrer. Essa é a imagem também do arrebatamento. Vamos interpretar e por que o Senhor nos deu essa referência. Quando nós estamos a falar do advento profético, então vamos interpretar o texto com uma realidade profética. Aleluia. Então ali está. O Noé nos representa a imagem de Deus. E a arca representa o reino do céu. Como a escritura diz, o reino do céu será semelhante. E vamos mais além, os seus filhos representam o exército celestial. E a sua esposa é a sua palavra. O Senhor é a sua palavra. Então é a sua esposa. Noé é a imagem de Deus, e a sua esposa é a sua palavra. E ali tinha os animais puros e os animais não puros, mas eles entraram juntos. Nos animais puros eu vou explicar, e animais não puros, o que é que acontece? O Senhor, na sua divindade, escolhe Israel como povo e a sua propriedade privada. Então eram povos escolhidos por Deus, povo de Deus. E animais impuros eram as nações fora de Israel. Quando eu estou a falar das nações, estou a falar dos angolanos, estou a falar dos europeus, estou a falar dos americanos, estou a falar dos filisteus, dos fariseus, quer dizer, dos asiáticos, enfim. Mas dentro da Ásia, o Senhor retira um povo que é chamado povo de Israel. Esse povo o Senhor os santificou. Por isso é que lá se diz, é um povo puro. Então esse povo é a imagem dos animais puros que entraram, e também os animais impuros que entraram, e as nações. Eu vou explicar porque que as nações também entraram na arca do Senhor. É muito simples. Eu vou recuar na história do povo de Israel para dar uma luz ao irmão que está a me assistir, para não fazer confusão. Deus, na sua soberania, ele escolhe um homem chamado Abraão. Esse Abraão deu a mensagem e disse: Abraão, tu serás pai de todas as nações. Tu serás abençoado como a areia do mar e como as estrelas do céu. Interpretando, como a areia do mar é uma profecia terrena, é um povo terreno, e como as estrelas do céu é uma profecia celestial, é um povo espiritual. Então essa é a mensagem que Deus deu a Abraão. Então vamos além dizer que esta areia do mal representa o povo de Israel, porque é uma promessa terrena. E agora essas estrelas do céu representam nós, a igreja, que nós temos as profecias, ou temos as mensagens espirituais. Então nós tornamos os filhos de Abraão espiritualmente, mas o povo de Israel tornaram o filho de Abraão por causa da sua genealogia. Porque Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel é que constituem o filho de Israel. Então, fora dos filhos de Jacó, não existiu nenhum povo de Israel. Porque a partir de Jacó, quando se foi mudado esse nome para Israel, então, e a sua 12 tribos é que constituem o povo
de Israel. Dentro do povo de Israel vamos encontrar benjamitas, vamos encontrar Manassés, vamos encontrar Gad, vamos encontrar e outros mais que nós conhecemos da tribo de Israel. Esse era o povo de Deus, que é e a propriedade privada de Deus. Mas quando é que nós também tornamos o povo de Deus? Por causa de uma mensagem do homem, que é chamado homem de Galileia. A Escritura disse que o próprio Deus, que o próprio Jesus veio ao que são deles, que não receberam. Então eles foram às nações, e todos quanto o receberam, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. Então nós, a igreja, que recebemos o evangelho da graça, então somos chamados o filho de Deus. Nós, a nação, o angolano que aceita a mensagem da graça, torna filho de Deus. Um filisteu que recebe a mensagem da graça é filho de Deus. Um americano que recebe a mensagem da graça, recebe a pessoa de Jesus, torna filho de Deus. Essa é a realidade dos filhos de Deus, aleluia. Então, e ali nós que éramos impuros, por causa do homem de Galileia, nós somos agora filho de Deus. Vou esclarecer mais além. No livro de Atos dos Apóstolos, o homem Pedro, que ficou com a chave da igreja, esse homem foi lá. Então ele teve uma visão, ele viu um animal impuro. O Senhor disse: olha, come esse animal. Ele disse: não, Senhor, eu não posso comer esse animal porque é impuro. O Senhor diz: o que eu santifiquei deixa de ser impuro, torna puro. Então nós que éramos impuros, por causa da santificação do sangue de Cristo, tornamos puro. Diante dos olhos dos filhos de Israel éramos impuros, mas por causa da graça tornamos puro. Vou mais além. Diante da realidade humana éramos fora da promessa de Deus, que é do Abraão, mas por causa da graça de Cristo tornam a descendência de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa identidade como filho de Deus. Nós recebemos o poder de ser chamado filho de Deus. É que nós chamamos a igreja. Então dentro da arca de Noé havia filhos puros, animais puros e não puros, essa, Israel e as nações. Agora eu vou explicar. O Israel que entrou na arca não é Israel que nega Jesus, não é. Mas é aqueles israelitas que recebem a mensagem da graça. Esse é que israelitas que entra na arca. Porque quem entra na arca só tem que ser aquele que recebe uma mensagem. E a mensagem de que Deus vai destruir este mundo. Então, conforme nós estamos aqui atualmente, nós ainda registramos alguns israelitas que receberam a mensagem da graça, que são cristãos. Eles são israelitas por descendência, por genealogia, mas também é cristão por causa da mensagem da graça. É esses israelitas que entram lá, não é os israelitas que rejeitam a mensagem de Cristo. Essa é que é a mensagem. Então é só para ter algumas luzes. Os israelitas que entram na arca é aquele que recebe a pessoa de Jesus. Os israelitas que não receberam a pessoa de Jesus, então não entram na arca. Porque esses israelitas que não entrou na arca, ou depois que não vai entrar na arca, haverá o regresso de mensagem para esses israelitas. Depois eu vou explicar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses dois animais, puro e impuro, entraram na arca. Deus seja louvado. Esses dois povos que nós falamos que constituem a igreja, nação e a igreja que recebe a mensagem de Cristo. Para ter mais esclarecimento, o irmão que está aí a me acompanhar, no livro de Éfeso capítulo 2. Éfeso capítulo 2, a escritura está a dizer que aquele senhor morreu no madeiro para juntar dois povos. Um que estava distante, outro estava distante, ele junta este povo. Qual povo que estava distante um do outro? Israel era distante das nações, mas quem recebe a mensagem da cruz, ele pega os israelitas, ele pega as nações, ele torna eles como uma só pessoa, como filho de Deus. Esse é o verdadeiro israelitas que recebe a mensagem da graça. Louvado o nome do Senhor. E a chuva que está lá é a imagem de a tribulação. Porque quando eles entram na arca, eles foram arrebatados, então a chuva vai para destruir. Essa destruição, essa chuva, que é a fase da tribulação. Então Jesus mostrava de que o Noé também foi uma imagem do arrebatamento. E mais além, eu vou explicar mais a vida do Noé, que é para ter mais alguns esclarecimentos. Isso está no livro de Gênesis capítulo 6, não é? Noé dentro da arca, ele tinha corvos. Eu vou explicar aqui sobre a dispensação muito rápido, se bem que não é
não é o nosso foco, mas que é para o irmão entender. Nós teremos mais edições para o irmão entender. A imagem, quando Noé está dentro da arca, ele esperava que as águas cessassem. Mas como é que ele daria conta? Ele pega primeiro o corvo. Ele pega o corvo, manda. Glória a Deus. Ele mandou o corvo. Nenhuma resposta. Disse não. Então nessa fase já não pode ser corvo. Tem que ser uma pomba. Ele pega a pomba, manda fora da arca, e a pomba vai e vem. A pomba vai e vem. Disse não, vou mandar a segunda pomba. Pega a segunda pomba. A pomba vai, mas lhe traz a folha da oliveira. Vou explicar isso. A pomba traz a folha da oliveira dentro da arca. Então, Noé disse, há um bom sinal. Há um bom sinal. E pega a terceira pomba, que é o quarto animal, eu explico. Pega a terceira pomba e o quarto animal que ele usa. Primeiro usa o corvo. Primeiro usa, o corvo vai mesmo. Depois usa primeira pomba, que foi e voltou sem nada. Segundo, vai e volta com as folhas da oliveira dentro da arca. Então, como Noé olha isso, diz, olha, isso aqui é um bom sinal. É mesmo um bom sinal na parte de Deus. Então, ele pega o último pomba, então manda. E pomba vai e já não volta. Essa é a imagem também do arrebatamento. Então, vou explicar por quê. Teologicamente falando, para quem fez esse estudo da palavra de Deus, teologicamente falando, existem 7 dispensações a 9 dispensação. 7 a 9. O que é dispensação? A dispensação é a repartição dos tempos bíblicos. Essa é a dispensação. Então, dentro da dispensação, teologicamente, nós temos a fase da inocência, temos a fase da consciência, temos a fase do governo humano, temos a fase dos patriarcas, temos a fase da lei, temos a fase da graça, e temos a fase do dia do Senhor, e temos do julgamento. Faz 7. Mas, fazendo alguns estudos sobre a repartição dos tempos bíblicos, nós viemos compreender o seguinte: a partir do tempo da inocência e até antes do tempo da lei, o Espírito Santo não trabalhou. E o homem vivia segundo o seu pensamento. Então, em vez de nós dividirmos inocência, consciência, governo humano e patriarca, e são as mesmas coisas, ou tempo de graça, são as mesmas coisas, então nós concluímos que esse é o tempo de consciência. Tempo de consciência por quê? Porque o homem vivia segundo a sua consciência. Não tinha nenhuma lei que dizia que tu, se fizer isso, terás isso. Deus colocou o livre-árbitro para as pessoas viverem uma consciência. Mesmo a integridade de Noé era sobre a consciência. Não tem um Deus, Deus não gosta disso, é sobre a consciência. E essas pessoas de tempo de consciência será julgado também segundo as suas ações. Porque não tinha nenhuma lei que impedia, que dizia, tens que levar uma oferta lá, tens que levar um carneiro lá. Não tinha nenhuma lei que dizia isso. Não tinha nenhuma lei. Então eu vou rapidamente. E quando pegamos esse tempo, colocamos como tempo da consciência, e temos o tempo que vem, que é o tempo da lei. É lei porque nós temos que aceitar isso, porque a partir do monte o Moisés recebe a lei de Deus. Recebe a lei de Deus. Para Deus queria conduzir o seu povo no deserto. Então colocou uma lei, diz, olha, meu povo serão andar segundo eu mesmo, segundo meus pensamentos, segundo as minhas atitudes, e segundo meus preceitos, segundo os meus estatutos. E Deus coloca a lei no Moisés. É que nós chamamos o tempo da lei. É a lei de Moisés. E depois com esse tempo da lei, quando vem a cruz. O que separa a lei e a graça é a cruz. Quem traz isso é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio neste mundo, anunciou o tempo da graça, pese embora que é a mesma a lei que ele matou, mas ele anunciou a graça através da cruz. E na cruz ele disse que tudo estava consumado. O homem volta à mesma imagem que ele tinha no jardim do Éden, razão pela qual lá no templo em Jerusalém o véu se rasgou de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Porque todo mundo não tinha acesso de ver a Arca da Aliança. Mas quando você vê a Arca da Aliança, você vê a pessoa de Jesus Cristo, e ali começa o tempo da graça. Então nós já temos o tempo de consciência, temos o tempo da lei e temos o tempo da graça. E depois do tempo da graça haverá o tempo de julgamento. Porque quando a graça termina com o arrebatamento. Acabou.
A graça termina com o arrebatamento. Quando a sua igreja for arrebatada e a graça termina, o Espírito Santo vai-se embora. Então, e ali começa o julgamento, que nós chamamos de 4 dispensações. E nessas 4 dispensações, o Noé simplifica em 4 tipos de animais. Primeiro ele manda corvo. O corvo é um animal que a imagem bíblica, a interpretações, é um animal impuro. Então não tinha Espírito Santo. O corvo vai-se embora. Como o tempo da consciência não havia a manifestação do Espírito Santo. Então quando ele foi, Deus manda o pomba. Pomba vai lá, que é a imagem do Espírito Santo, glória a Deus. Então vai lá, mas ele era o segundo pomba. Ele vai no tempo da lei. Só que no tempo da lei, ele não sentou. Por quê? Porque o Espírito Santo não sentou. O Espírito Santo só usava e voltava. O Espírito Santo não era permanente. Por isso é que a Escritura diz que pomba vai e volta vazia. Então, a terceira vez é que ele manda outro pomba, que é o Espírito Santo, vai. Esse pomba, quando vai, ele senta e vai arrancar a folha das oliveiras. Essa folha das oliveiras que ele vai arrancar é a igreja. Ele pega a folha das oliveiras, que é a igreja, pomba, pega a folha das oliveiras, Espírito Santo pega a igreja, faz voltar até a Noé, que é a Deus. Então quando volta, e a quarta pomba é para o regresso de Israel. Esse quarto pomba, ele voltará no tempo de julgamento, que é o tempo de Israel. Ele vai. Então essa é a imagem do arrebatamento que também aconteceu no tempo de Noé. E agora o tempo de Ló também, a Bíblia diz que é semelhantemente ao tempo de Noé, de Ló. O que aconteceu no tempo de Ló? Ló estava em Sodoma e Gomorra. E havia muita prostituição. E havia coisas terríveis. Que Deus ficou triste. E Deus falou a Abraão, eu quero destruir este mundo. Ah, meu Deus, quer destruir esse mundo sim. Então o Abraão começa a interceder a favor de Ló. Porque era seu sobrinho, está lá. Então quando começou a interceder, Deus na sua bondade, na sua soberania, manda alguém lá, manda 2 mensageiros. Mandou 2 mensageiros, levaram a palavra da paz. Então esses 2 mensageiros levam o Ló e a sua mulher. Então saem para fora de Sodoma e Gomorra. E assim que Deus faz cair o enxofre para destruir Sodoma. Essa também é a imagem do arrebatamento. Porque quando a igreja for arrebatada, no mundo só haverá destruição, só haverá coisas tristes. Eu daqui a pouco já vou começar a explicar isso, porque já vou terminar, vou explicar isso. Então para terminar, então esse é a imagem da igreja. Esses 2 mensageiros é a igreja dos ministros que estão a pregar a palavra de Deus, é da fornicação, é do adultério. E para dizer que a mensagem é a mensagem do último tempo, que Jesus virá. Então eles vão sair. Quem ouvir vai sair. Mas infelizmente a mulher do Ló ainda tinha o ambiente das coisas de trás. E esse ambiente das coisas de trás, quando ele olha para ele, diz: ai meu Deus do céu, eu não posso deixar todas as coisas boas. Então ele fica. Essa é a imagem de uma virgem louca. Então essa aqui é a imagem do arrebatamento. O arrebatamento é para divertir o povo de Deus, que esse mundo vamos deixar. Um dia Cristo virá para buscar a sua igreja. E quando ele virá buscar a sua igreja, só quem estiver ligado com ele é que virá no céu. Ele só virá buscar a igreja, não Israel. Eu já expliquei a igreja. Igreja é todo aquele povo que recebe a mensagem da cruz. É todo aquele povo que recebe a pessoa de Jesus Cristo. Pode ser israelitas, pode ser europeu, pode ser um saduceu. Se você receber a mensagem da cruz, você torna a igreja. E a igreja é aquela pessoa que tem a palavra, tem a única semente. E a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é uma virgem. É uma virgem por quê? Porque a virgem não tem outra semente alheia, não tem falsas doutrinas. Essa é que é a virgem, aleluia. Essa é a virgem. Então essa pessoa que será arrebatada. Só que no texto que nós temos aqui, havia virgens loucas e prudentes. E aquelas loucas é que são pessoas que receberam o evangelho, mas ainda convivem com a destruição deste mundo, ainda vivem na fornicação, ainda vivem no adultério, ainda vivem na bebedeira, ainda vivem no homossexualismo, ainda vive. Esse irmão, mesmo você recebendo a palavra de Cristo, enquanto você não tiver o Espírito Santo na sua vida, quando o homem chegar, o Filho do homem chegar, você vai ficar. Então eu quero alertar o povo de Deus: o arrebatamento é real, porque após o arrebatamento haverá tribunal, depois do arrebatamento haverá tribulação, e na tribulação eu vou sentar no Apocalipse explicar como é que Deus vai castigar o povo, como é que Deus vai bater o povo. Mas a mensagem é essa que eu quero passar para você.
As virgens loucas, eles tinham azeite, eles tinham lâmpada, mas faltava o azeite. Mas as prudentes, eles tinham e a lâmpada, também tinham azeite. E a lâmpada é uma mensagem revelada, é a mensagem de Jesus Cristo. O azeite é o Espírito Santo. Então quem tem a mensagem de Deus, quem tem conhecimento de Deus e vive segundo o Espírito Santo, não importa a demora de Cristo, como muitos dizem, mas ele virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para transformar a sua igreja. Você que está lá a andar segundo você, que tens a palavra, mas você brinca com a palavra de Deus, namora as irmãs porque você é pregador, namora as irmãs porque você é levita, faz o que você faz, você aqui ora, canta, mas atrás você está na ciência oculta usando o nome de Cristo. Esse tipo de pessoas que Jesus, quando vier, vão ficar. Então a mensagem é essa. Hoje é a nossa primeira edição, falar sobre o arrebatamento. Eu expliquei para você entender. A última mensagem é essa: sede prudente, porque a vinda do Senhor está prestes a chegar. O povo de Deus pensaram, Moisés demorou e Cristo vai demorar. Errado. Quando Moisés pensava que ele demorou, eles fizeram uma estátua. Essa estátua é adultério, essa estátua é idolatria. Então cuidado com isso. Jesus não está a demorar, ele tem a hora certa, no momento certo. E enquanto você acha que ele não vai vir, ele virá. Então a vida por baixo dessa terra é essa. E a revelação de Deus nunca vai morrer sem se cumprir. E a vinda do Filho do Homem pode ser depois dessa mensagem que você está ouvindo, pode ser depois de 1 ano, pode ser depois de 2 anos. Mas eu pergunto, qual será a sua posição? Hoje a igreja perdemos o seu foco, a igreja perdemos a posição da parte de Deus. Nós queremos andar segundo nós, queremos fazer as coisas segundo nós. A desobediência dentro da igreja. E nós que somos da igreja, que somos filhos de Deus, somos salvos, mas não temos bom exemplo lá fora. Somos malvados, somos corruptos, somos fofoqueiros, somos feiticeiros, e nós não levamos nenhuma boa imagem lá fora. E eu pergunto, será que estás prestes à vinda do Filho do Homem? Lembrai que essas 5 virgens, um dia, vão querer voltar a bater a porta. Só que as 5 vão entrar, as outras não vão chegar a entrar. Então essa é a mensagem que eu quero passar para você. Escatologia eu tenho muitos para falar, mas nós temos que respeitar o tempo. A mensagem de Cristo é: sai onde você está, porque Deus te ama, porque sabe, este mundo o Senhor da casa vai vir buscar. E depois disso aqui, eu vou falar sobre a tribulação. O que é que vai acontecer na tribulação? E as trombetas do Senhor vão abrir. E o que é que quando abrir, o que é que vai acontecer nessa terra? Não esqueçam que também as coroas nos aguardam. Você que está a servir a Deus com toda a sinceridade, a coroa te aguarda. Esse é o tribunal. E eu vou dar textos na próxima edição. Quando eu chegar, eu vou começar já do arrebatamento e vou explicar sobre a tribulação e o milênio. A minha preocupação é: se você escapar ao arrebatamento, acabou para a sua vida. Se você escapar, já não terá segunda chance. Quem talvez terá segunda chance é o povo de Israel, como ele no Egito, numa cidade chamada Gozém. Aquele Gozém, enquanto Moisés castigava os egípcios, Gozém não sofria. A água não tornou em sangue, os arrãs não entraram. Esse é o povo de Israel. Então eles são uma propriedade privada, mas nós temos essa graça. E a graça tem pouco tempo. Não se aproveita, não fica desleixado. Esse é o momento. Você é pregador, se puder pregar, pregue mesmo o evangelho. Se puder orar, ore mesmo. Se puder ajudar, ajude. Se você viver na santidade, viva em santidade, porque o homem quando chegar, não vai avisar. Então Deus abençoe a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Então qualquer inquietação nós estaremos para responder e teremos textos suficientes para poder informar. Deus abençoe. Eu quero orar a favor de você que ouviu essa mensagem da revelação, uma mensagem das coisas que vai acontecer. Mesmo a pandemia é um dos sinais. Eu ainda não falei dos sinais, eu falei do evento. Eu vou falar dos sinais quando eu falar da tribulação. Esse é um evento. Essa pandemia, qual é a tua posição nessa pandemia? Como é que você está? Você como filho de Deus. E você está pensando que essa vacina é mentira, irmão. Não, ninguém te drama que essa vacina é um sinal de... Não. Enquanto existir a igreja, o anticristo não terá nenhum poder. Não esqueça disso. Enquanto a igreja está aqui, a vacina pode vir, pode ser minada, mas o corpo tem o sangue de Cristo, ele não vai ter o poder sobre isso. Então, essa é a mensagem para você. Posiciona-te melhor, reflita nessa mensagem, que Deus te faz a graça. Qualquer tentação, entra a partir da TV Miriam. Então vamos passar todas as informações para você. Eu quero orar para você, que você restaure a sua vida, que Deus te vivifica, que Deus te faz a graça, e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez obrigado por essa mensagem que o Senhor nos concedeu sobre o arrebatamento e a sua vontade, meu Pai, um dia viver consigo, Senhor. Nós somos peregrinos nesta terra, estamos no deserto, o nosso destino é Canaã.
Em nome de Jesus, nós te pedimos, para chegar até Canaã, nós temos que estar prudentes pela voz do Espírito Santo, fazer a sua vontade, não nos cair em adultério, não nos cair em fornicação. O apóstolo Paulo está a dizer, o mal que eu não consigo, eu não quero fazer, que eu estou a fazer, que o Senhor ajuda. O Senhor ajuda todo homem que acompanhou essa mensagem, todo irmão, todo pastor, todo servo de Deus que acompanhou essa mensagem, que ele volta no pensamento inicial, que é o pensamento de Deus. Ajuda as suas vidas para que não caia em tentação. Se alguém já está desviado, entrou no mundo oculto, no mundo satânico e não sabe como sair, Senhor, visita a vida dele. Enquanto ele orar, Senhor, que as mãos poderosas sejam sobre ele. Nós um dia saberemos que um dia estaremos na glória, um dia estaremos na boda do Cristo. Deus abençoa o mundo. E essa mensagem, Senhor, toca os corações dos homens, restaura, traz restituição, traz vida. Em nome de Jesus, nos ansioremos, dissemos amém. Deus abençoa. Então nos encontramos nas últimas edições em nome de Jesus Cristo. Amém.